Fala pessoal, boa noite a todos, professor Nilson Lins com vocês. E no vídeo de hoje eu vou tratar de uma conexão entre dois softwares, né, bem interessantes aí da área de indústria, onde um deles é o nosso simulador Factory.io, né, simulando ali uma planta industrial, e junto a ele eu vou trabalhar o CodeSys, tá? Nessa configuração eu vou usar o protocolo Modbus, onde nós vamos ter o mestre e escravo interagindo ali, tá? Então, para começar, eu vou iniciar aqui com o nosso CodeSys. Vou abrir aqui o software e vou fazer o passo a passo de como configurar ele para essa leitura dos dados em Modbus, tá bom? Então vamos aguardar um pouco aqui enquanto o nosso CodeSys ele é iniciado, tá? Se você quer baixar esse software CodeSys, eu estou usando uma versão aqui que é X Software, que é do grupo Eaton, e é bem interessante para a gente simular aqui com até um pouco mais de disponibilidade de recursos do que o próprio CodeSys, tá? Essa versão também é demonstrativa, mas é bem intuitiva aqui para que os estudos de vocês da área de automação sejam realizados. Então, aconselho bastante quem está começando a automação ou quem já tem um certo conhecimento para evoluir um pouco mais nessa área, baixar esse software aí que tem muitos recursos aí para serem explorados aqui, como a gente vai demonstrar nesse vídeo, tá bom? Então, abrindo aqui o nosso software, vou iniciar aqui ele agora, tá? E vamos começar a nossa configuração dele aqui, tudo bem? Também, pessoal, é necessário que vocês abram o aplicativo que simula um CLP. A gente chama de CodeSys Ctrl+V Win V3 Sys3. Então, esse cara aqui é quem faz a simulação do software, tá? Quando eu cliquei nele, ele não aparece em canto nenhum, mas aqui nesse ponto daqui, ele vai estar aqui com o simulador do CLP. Ele nesse momento diz que ele está em stop, ele está parado. Se você clicar aqui com o esquerdo no mouse, você vem aqui onde tem Start PLC e ele habilita aqui o CLP a funcionar. Mudou de cor, então ele está em CLP em running, ou seja, está em operação. Muito bem. Aqui nós temos agora a tela do CodeSys já aberta aqui. Eu vou aqui vir em criar um projeto novo, new project, do tipo standard, e vou colocar aqui, ó, CodeSys Modbus, tá? Vou colocar assim, Modbus, conexão Modbus. Vou dar um OK. E aí, nessa conexão Modbus, nós vamos abrir aqui as nossas configurações. Bom, todo o CodeSys é baseado em devices, tá? Então aqui eu vou usar esse primeiro CodeSys Ctrl+Win, porque é o nosso simulador que está ligado a ele. E a linguagem de programação eu vou usar a linguagem Ladder, como está aqui, tá? Então vou dar um OK. E aí, quando ele abrir essa página aqui inicial, nós vamos fazer a configuração desse software, tudo bem? Para configurar, pessoal, nós precisamos vir aqui onde tem PLC, PRG. Vou dar 2 cliques aqui com o esquerdo do mouse e vou abrir aqui essa tela. Nesta tela, eu vou declarar algumas variáveis para o nosso teste aqui, tudo bem? Vou declarar uma variável chamada de start e vou dizer que ela é bool e ponto e vírgula, tá? O que quer dizer isso aqui? Eu estou dizendo que eu estou criando um botão ou um contato com o nome start e estou dizendo que ele é booleano, tudo bem? Eu gosto de fazer isso aqui com letras maiúsculas, tá? Então, eu vou consertar aqui, ó. Não é que funcione só com maiúsculo, não, tá? Eu gosto de deixar assim para funcionamento normal, mas vocês podem deixar também em minúsculas aí, tá bom? Então, start aqui. Vou colocar aqui agora o nosso stop. Bool. E vou colocar também aqui uma lâmpada, chamada de lamp. Lamp underline start. Também do tipo bool. E vou colocar também uma lamp underline stop, indicando duas lâmpadas que temos ali no Factory.io, tá?
Tem mais uma que é do reset, mas por enquanto eu vou deixar esse daqui desse jeito aqui. Tipo bull. Faltou o L aqui. Ok. É possível também você comentar esses itens aqui com a digitação de duas barras aqui, tá? Barras invertidas. E, aliás, barra comum, né? E aí você vai digitar aqui o que você quer para documentar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui que são os meus inputs, ou as minhas entradas. Inputs digitais. Inputs digitais. Tudo bem? E aqui embaixo, aqui vão ser as minhas outputs. Outputs digitais. Só para a organização do código aqui, tá? É uma forma de organizar todo o seu projeto, ok? Muito bem. Vou colocar também aqui, ó, já que a gente vai trabalhar com sinais analógicos, eu vou colocar aqui também que nós vamos ter inputs que são analógicas, tá? Então, inputs analógicos. Vou colocar em português e em inglês, tá, pessoal? Aí vocês fiquem à vontade para colocar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, inputs analógicas e, consequentemente, também vou ter as outputs analógicas. Outputs analógicas. Analógicas. Ok. E essas entradas e saídas vão estar aqui também representadas. Aqui vai ser o meu level. Level, vou colocar lá como está lá, tá? Level quer dizer nível. Ela vai ser do tipo int e ponto e vírgula, tá? E vou colocar também aqui a minha flow, que é vazão lá. Que eu tenho também sensor de vazão nessa planta que a gente vai utilizar. Tudo bem? Ok. Vejam que é bem interessante que eu estou usando as duas formas aqui, né? Português e inglês. Para que vocês se acostumem aí com a linguagem que vocês vão encontrar aí no mercado, tá? Em termos de linguagem que eu falo, são linguagens de línguas diferentes realmente da nossa, né? Do nosso português, tá bom? Então vamos lá. Aqui nós vamos ter a valve, né? Então eu tenho aqui a fill valve, que é a válvula de descarga. Então eu vou chamar essa aqui de fill valve, tá? Ela vai ser do tipo também int. E temos também a válvula de descarga. Então é a descargue valve. Discharge. Acho que é assim que escreve. Depois eu corrijo ela aqui. A gente vê já direitinho o nome correto dela. Discharge valve. E seria também a nossa int aqui. Ok. Bom, terminando essa parte aqui, nós temos essa configuração aqui já pré-definida. Ok? Então nós vamos testar aqui, aliás, salvar nosso programa. E aqui eu vou fazer algumas programações usando isso aqui, tá? Então eu vou pegar esse start aqui, vou colocar aqui um contato aberto, vou colocar aqui um outro contato aberto, vou colocar aqui uma bobina e aqui eu vou fazer uma retenção nesse cara aqui, eu vou colocar esse cara como retenção. Eu usei esse contato ali. Aqui vai ser o meu start, então vou colocar aqui nos 3 pontinhos, start. Aqui vai ser o meu, aliás, aqui vai ser o stop, né? Já que eu estou ligando ali. Então aqui vai ser o meu stop. O start vai ser onde tem a retenção. Então vai ser o start aqui. E aqui vai ser a minha lâmpada, que seria a lâmpada start aqui, ó. Vou utilizar ela como parâmetro aqui para utilização. Veja que eu copiei agora aqui, dei um Ctrl C. E aqui eu posso também fazer isso, dar um Ctrl V. Ou seja, ou eu posso selecionar nos 3 pontinhos, ou eu posso dar um Ctrl V aqui, já que eu copiei lá. Então, salvei o meu projeto. Já temos aqui a primeira parte, tudo bem? Aqui nós temos agora uma linha iniciando aqui nosso sistema. E agora eu tenho também uma outra linha que eu vou colocar com direito do mouse. Eu vou vir aqui inserir uma network abaixo. Esse below aqui quer dizer abaixo, tá? Eu vou colocar aqui blocos de movimentação. Move, eu tenho aqui, ó. Chama esse bloco move aqui, e para que esse bloco move funcione, eu vou habilitar quando o meu sistema estiver acionado. Então, eu vou colocar aqui, ó, a lâmpada start, que vai dar o bit que vai acionar, né, que vai permitir a movimentação de um lado para o outro, tá? Então, aqui eu quero ver, pessoal, qual que é o meu nível do sistema. Então, eu quero ver aqui o level.
do sistema, tá? E esse outro que eu estou aqui, que eu vou colocar desse lado de cá, eu também vou criar uma outra variável, só que essa variável vai ser o level lá na IHM. Então eu quero ver o seguinte, quando o meu CLP estiver mandando informação para o level, eu quero pegar esse sinal aqui e levar para essa IHM que eu vou fazer depois nas próximas aulas, tudo bem? Então essa variável ela não existe, acabei de criar ela, por isso que ela apareceu aqui, ó, do tipo inteiro, e vou dar um OK. Essa variável ficou aqui embaixo, tá? Então aqui eu vou colocar barra, barra, e vou dizer aqui variables, vou chamar de inglês também, variables HMI, ou seja, seria variáveis da IHM, tudo bem? Então criei uma variável aqui, já está nesse ponto. E para demonstrar também a outra variável, vou dar um Ctrl C aqui, Ctrl V. E nesse caso aqui eu vou escolher o meu, a minha vazão, o flower. Ok, temos aqui agora. E esse cara aqui, eu vou criar uma outra variável, flower, mas para IHM também. Então, mais uma variável que estou criando aqui. Então, percebam que eu posso criar as variáveis aqui, já inicialmente, ou eu posso aos pouquinhos ir criando a variável que eu preciso, tá? Então, variable aqui, HMI, tá aqui as duas que eu acabei de criar e elas aparecem já aqui, ok? Vamos salvar esse projeto aqui e já vamos ver ele funcionando aqui inicialmente com o que a gente precisa. Vamos fazer alguns testes aqui. Primeira coisa, eu preciso, como eu quero colocar essa conexão em Modbus, eu preciso colocar um dado aqui para que ele faça essa configuração, tá? Então, eu preciso vir aqui onde tem o device. Device é o meu CLP. E eu tenho que dizer para esse device que ele vai se comunicar via protocolo Ethernet, porque o protocolo que eu estou utilizando vai ser o Modbus TCP baseado em IP. Então, para isso, eu preciso de uma placa Ethernet. Então, venho com o direito do mouse aqui. Venho aqui onde tem adicionar um device, seria mais uma plaquinha que eu vou colocar no meu sistema, tá? E nessa plaquinha a gente vai ver diversas redes disponíveis aqui, ó, como CAN bus, EtherCAT, Ethernet Adapter, Ethernet IP, Modbus, Profibus, Profibus I/O e Circuits. O que eu preciso é essa Ethernet Adapter. Clico aqui no mais. Se eu tivesse uma placa física, eu iria usar essa placa aqui, Eton Automation, tá? Mas como eu não tenho uma placa física, eu vou usar essa aqui, que é a nossa simulação. Então, eu vou usar esse primeiro item aqui e vou adicionar o device, ok? Quando eu faço isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui na placa Ethernet é dar 2 cliques nela e verificar qual IP que ela está assumindo. Vejam que ela já tem um IP aqui padrão, já vem nela, tá? Só que eu vou usar o IP da rede que eu estou conectado. No meu caso, eu vejo aqui, ó, qual é a rede que eu estou acessando. Então, se eu vim aqui nos 3 pontinhos, ó, ele me dá um erro que não foi possível buscar essa rede. Não tem problema. Vou dar um OK aqui. Vou fazer primeiro aqui o meu login nessa ferramenta. Dou um sim. Ele vai fazer o meu login. Ele vai buscar aqui qual é o device, o gateway que eu tenho aqui. Como eu estou simulando tudo no meu computador, pessoal, meu computador está pegando um gateway com esse cara aqui. Quem é esse cara? É justamente esse simuladorzinho de CLP que eu tenho aqui, ó. O Code Sys contra o WinSys 3. Então, esse cara que vai estar simulando esse ponto. Caso essa rede não apareça para vocês, vocês podem vir aqui e clicar no Scan Network. E aqui onde tem Scan Network, vocês podem buscar ela. No meu caso, ela já apareceu. Por isso que eu não precisei escanear a rede. Mas se não tivesse, clicaria aqui em Scan Network, ela apareceria para vocês, tudo bem? Vou cancelar aqui, já que a minha rede está disponível. E aí, eu vou fazer novamente o login. Dou um yes aqui. A minha CPU entrou em stop e eu volto novamente para o logout. Então agora eu já confirmei que a minha rede conseguiu conectar a esse nosso sistema aqui, onde o meu computador está conectado via gateway, que é essa porta que eu tenho aqui, para o CLP simulado, tá bom? Então agora quando eu vim aqui em PRG PLC, aliás, em Device Ethernet aqui, que eu clicar nos 3 pontinhos, ele permite aparecer aqui para mim as placas de rede que eu tenho disponível. No nosso caso, eu vou usar essa placa de rede aqui, ó, conexão Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 com esse IP aqui, tudo bem? Então eu vou dar um OK. E aí agora eu tenho essa placa de rede aqui conectada ao meu CLP. Não se preocupem com os demais itens, porque o que vai importar para a gente é esse IP que está aqui, ok? Muito bem. Feito isso, eu agora preciso definir o seguinte. Como o nosso protocolo é o Modbus
TCP/IP, a placa internet já tenho, mas eu preciso colocar também o Modbus. E para que o Modbus funcione, eu preciso de duas placas, uma mestre e uma escravo, porque eu vou receber os dados do Modbus e vou justamente no escravo para trocar dados com ele, tá? Então venho aqui com o direito do mouse, vou adicionar um novo device, e nesse device vocês podem observar que agora aparecem algumas placas aqui, e a nossa placa vai ser o Modbus, e esse Modbus Master, tá? Por que o Modbus Master? Porque eu tenho que conectar ele ao IP que eu estou aqui ligado. Então eu preciso desse Master aqui. Não que ele vai conectar com o nosso escravo, né? Mas eu preciso ter essa placa para ela conectar justamente com ele. Então vou dar um ADD aqui, ó. E aí quando eu fecho isso aqui, se eu der 2 cliques nele, ele não tem nada demais aqui a não ser a nossa conexão Modbus que eu vou ter lá com o sistema, tá? Então aqui é só a placa que é essencial para que isso aqui aconteça de conexão. Nesse ponto aqui eu só vou colocar o Auto Reconnect, porque caso a conexão do master caia, eu preciso ter ele reconectado, ok? Então, muito bem. Agora eu preciso pegar a placa do escravo Modbus, que vai trocar dados com o Factory.io, e acrescentar ela aqui. O nosso Factory.io vai ser o nosso server, então a nossa placa aqui vai ser o nosso slave, associada ao meu master aqui do sistema. Então, direito do mouse, vou aqui em adicionar device e agora já aparece o meu slave aqui, ó. Então eu vou adicionar o slave, tudo bem? Vou dar um fechar. Nesse slave aqui, eu preciso definir alguns parâmetros. Vamos, por exemplo, dar uma olhada aqui quando eu clicar 2 vezes com a esquerda do mouse, ele vai abrir para mim aqui o IP que eu estou associado. Vejam, pessoal, o IP que eu estou associado não foi esse IP que eu coloquei aqui, ó. 192.168.393. Então, como esse escravo trabalha nessa rede Ethernet, eu preciso que ele seja o mesmo IP. Então, aqui vou colocar 192.168.393. Então, aqui 192.168.393. Muito bem. A porta que o Modbus usa é sempre a porta 502, que é a porta padrão do Modbus, tá? Eu vou salvar o meu sistema, vou fazer o download, vou dar um yes aqui, e vamos dar um play. Observa que agora o Ethernet e o Modbus já estão verdinhos, ou seja, está em funcionamento. E o meu slave está aqui, ó, com um triângulo, ou seja, está esperando a conexão com o nosso Factory.io, tá? Então eu vou tirar a simulação novamente, deixar ele assim. E vamos lá agora no Factory.io. Lá no Factory.io, vou dar 2 cliques aqui. E aí, quando ele abrir o Factory.io, nós vamos escolher uma cena que a gente vai trabalhar com essa conexão. Vamos lá escolher a cena aqui. Essa cena que eu estou utilizando é um controle de nível. Então, vamos vir aqui em cenas. Essa cena aqui chamada Level Control. Cliquei aqui. Vou desabilitar essa aba aqui e vou vir aqui onde tem File. File, Drives. E essa conexão que eu vou fazer aqui, pessoal, o meu Factory.io vai ser o meu servidor, já que aqui o meu slave está esperando ele. Então, eu vou clicar aqui, ó, e vai ser o meu server. Eu vou vir aqui, Modbus TCP/IP Server. Quando eu cliquei aqui, observa que ele já trouxe para mim o IP que está lá no meu servidor, 192.168.393. Vamos dar uma olhada? 192.168.393. Então, o IP já foi reconhecido porque eu estou simulando tudo na minha máquina aqui no meu computador. Então, já reconheceu, tá bom? Eu vim aqui em Configuration. Ele já está aqui com o meu IP, a porta também é 502, e olha aqui, interessante. O escravo ID que eu tenho aqui nessa simulação, eu coloquei o número 10. Vamos ver qual é a diferença disso aqui, tá? Como eu quero testar apenas um servidor, um escravo, aliás, eu vou colocar o número 1 aqui. Aqui eu tenho agora também uma escala que está em 100, e tem aqui as inputs e outputs. Vamos testar, ver se está tudo ok. Então, observa aqui que o slave que eu estou usando é o slave 1. Muito bem. Se eu der um start aqui, ele já conectou. Então agora, pessoal, se eu vier aqui, ó, e dar um play novamente, um login, observa que agora já está conectado, porque o meu Factory.io já está sendo o meu slave aqui, ó. Esse slave aqui já é esse slave que eu estou utilizando. E o meu servidor é justamente essas entradas e saídas que tenho aqui. Tudo bem? Então o sistema já está conectado. Porém, não está trocando dados ainda. Eu preciso fazer mais algumas configurações, ok? Então, vou tirar aqui de novo em Logout, ou seja, sair do sistema. Onde tem aqui, ó, Modbus Channel, Modbus Slave Channel, dou 2 cliques aqui. E aí, nesse caso, aliás, só um clique, né? Preciso dar um clique. Eu tenho que estabelecer quais são os canais que eu vou conectar com o CLP. Então, aqui embaixo vai vir aqui, ó, onde tem Adicionar Channel, tá?
Então, nesse caso, quando eu clicar em adicionar channel, ele me pergunta qual é o nome desse canal. Eu vou chamar esse canal aqui de inputs, vou chamar aqui, ó, de inputs digitais. E aí, como é que eu quero que isso aqui funcione? Veja, eu quero que esse cara leia os botões que estão lá no Factory.io. São esses botões que eu tenho aqui na nossa placa, tá? No nosso sistema. Então, esses botões aqui, ó, são os botões que eu vou acionar e quero que o machine, aliás, o CodeSys, ele leia esses caras aqui. Tudo bem? Então, se é ler, ó, é read, loading, resist, seria para memórias aqui do tipo analógicas, tá? Seriam registradores analógicos. E eu quero ler entradas digitais. Então, isso aqui não é o read e o loading. Eu vou ter outros itens aqui, ó. Por exemplo, ó, read discrete inputs, ou seja, função 2. Eu quero que ele leia as entradas digitais, os inputs, tá? O que é uma entrada discreta? É que varia apenas de dois sinais, 0 ou 1. Um. Então, clico aqui. Como eu quero que ele leia duas entradas, eu vou estabelecer aqui onde tem lente, seria a quantidade que eu quero que ele leia. Eu vou colocar aqui duas, tá certo? E qual que é o offset dele? O offset é de que memória eu vou ler. Se a gente olhar aqui no Factory.io, vendo aqui em File e Drives, a memória que as entradas estão disponíveis é na entrada a partir da memória 0. M0, M1 e M2. Então, aqui no Factory.io, eu posso deixar o offset como 0 também, ok? Vou dar um ok aqui. E a partir desse momento, essas entradas já estão disponíveis para a gente, tudo bem? Se eu vim aqui agora em Modbus inicial a Lave, não tem nada, parâmetros aqui é importante. Aqui, ó, ele só informa como é que vai ser a conexão e nos parâmetros eu tenho que definir mais um item importante. Observa que no Factory.io, o nosso ID é 1. E esse cara aqui que temos aqui, ó, no Modbus TCP Parâmetros, o Unity ID está 255. Então, como eu quero conectar o CLP a esse cara, ao Factory.io, eu preciso colocar aqui o mesmo ID. No caso, é o ID 1, ou seja, o escravo 1. Então, ficou 1 aqui e 1 aqui. Então, agora sim eu tenho a primeira conexão. Tudo bem? Depois disso aqui, observa bem, eu tenho as entradas digitais que foram selecionadas. Porém, eu tenho que dizer, dentro desse canal aqui, quem são os endereços dos bits. E aí, pessoal, eu venho para essa outra aba que está chamada aqui de Modbus TCP Slave IO Mapping, ou seja, eu vou mapear as entradas e saídas, tá? Então, vou dar dois cliques aqui nela agora e vou vir aqui onde tem o input, que é o meu canal, cliquei aqui e observa que eu tenho uma word completa, aliás, um byte, né, que seria 8 bits, e aqui tem os 3 bits que eu vou colocar. Esses bits aqui são justamente os bits que eu tenho aqui de entrada. Então, tem o 0, 1 e 2. Meu botão Start é o 0, o meu botão Stop é o 2. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, o meu Start, vou dar um clique aqui, vem aplicação, PLC, e esse meu botão aqui vai ser o Start. Vou dar um OK, ó. Então, ó, Start, PRG, Start aqui. E aí, o bit 1, eu sei que é o meu botão Reset, que eu não tenho ainda. Aí, eu não vou colocar nesse momento, e aqui vem o terceiro item, que no caso é o meu botão Stop. Então, separei aqui, botão Stop, OK. Então, agora eu tenho aqui, já linkado ao meu canal, que é um canal de entradas digitais, os endereços que eu quero que ele leia, que são justamente o quê? O meu botão Start e o meu botão Stop, tudo bem? Vamos agora aqui salvar o meu projeto, fazer aqui o login novamente, dar um yes e vamos ver se já funcionou. Então, nós temos aqui agora o CLP aqui rodando, o meu sistema, como se fosse um download, né? Vou passar ele para Run, aqui, ó. Passei para Run, tá tudo ok. Vamos dar uma olhada aqui como é que estaria o sistema. Olha que interessante aqui, ó. O meu stop já está funcionando. Já está funcionando. Por que está funcionando aqui? Porque quando a gente vem aqui para o Factory.io, esse nosso sinal aqui, pessoal, se a gente vem aqui, ó, doc ou tags, o sinal do tipo stop, ele é um botão fechado. Então, já está aqui indicando que ele está ligado. Então, se eu dividir a tela com vocês, para ficar legal da gente ver, e vem aqui também dividir a tela do nosso CodeSys. Olha que legal aqui nós temos agora. Eu tenho aqui a seguinte situação. Eu tenho... Opa, deixa eu voltar aqui. Ctrl Z. Eu tenho a seguinte situação. Ó. Eu tenho agora o sistema. Vou dar um play aqui. Eu tenho o sistema agora aqui. Que está aqui com o nosso botão. Observa que está interessante aqui. Ó. Eu tenho o PRG PLC. Deixa eu colocar essa parte aqui para cima. Fica melhor da gente visualizar. O stop está aqui.
Eu tenho agora esse cara aqui com o botão stop. Então observa para cá, observa o botão stop e observa aqui quando eu apertar esse cara. Apertei, olha só, mudou de cor, ó. Então ali, ó, já apagou e aqui também indicou que ele já foi desligado, ou seja, está conectado a ele aqui, tudo bem? Então a primeira parte a gente já conseguiu fazer o funcionamento. Se eu vir aqui para o botão Start e se tiver tudo ok, vai funcionar também. Olha só, Start ligou, funcionou. Então se eu vier no Stop, está aqui também. Então pessoal, a primeira parte que a gente precisava fazer foi estabelecida. Essa parte aqui inicial. Vou dar um salvar aqui e vou continuar a nossa edição. Porém, vocês observem que quando eu apertei lá o botão Start, se eu apertar novamente aqui, ó, a lâmpada verde não acendeu. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero ler o estado dessa lâmpada aqui. Então, eu quero escrever, na verdade, ela. Eu quero saber, quando eu apertar esse botão Stop, aqui, aliás, Start, eu quero que escreva um valor aqui para que ela ligue. Já que eu estou lendo a entrada, eu quero também escrever nessa saída, tá? Então, para isso, a gente vai aqui no Modbus Slave, onde tem aqui as nossas entradas. Eu vou aqui em Modbus Slave Channel e vou adicionar mais um canal. Esse canal agora eu vou chamar de Outputs Digitais. Outputs Digitais. E aqui eu vou colocar ele como sendo Read. Na verdade eu quero Write, né? Eu quero que ele escreva. Então vai ser Write. Se eu colocar Write de Single Coil, eu estou dizendo que eu estou acionando apenas uma. Então single significa uma, tá? Se eu quero acender, quero ligar, na verdade, mais de uma, eu vou usar isso aqui, ó, Write Multiple Coils, ou seja, são várias saídas que eu posso acionar. Então é esse aqui que eu vou utilizar, tá? Código 15. E a partir de que saída que eu vou utilizar? Se a gente vem aqui no File Drives, a saída que eu estou vendo aqui é a 0, 1 e a 2. Então eu vou a partir do 0, eu vou ter elas aqui, né? Do 0, e são duas saídas, que são o botão liga, no caso a lâmpada verde, e o botão desliga, a lâmpada vermelha. Então eu vou dar um OK. E aí agora eu estabeleci um canal, porém eu tenho que ir no mapa e dizer que esse canal agora vai ser as minhas lâmpadas. Quem são essas duas lâmpadas aqui? Ó, na verdade precisa até três, né? Porque eu vou trocar só de posição aqui o reset para que a gente faça isso aqui, não precisar usar aí agora. Então eu troquei o reset pelo stop. Então o start vai ser o 0 e o stop vai ser o 1. Então eu vou colocar aqui, ó. Lâmpada verde, no caso, lâmpada verde, olha que legal, lâmpada start. E a outra aqui vai ser a lâmpada stop, lâmpada stop. Detalhe, pessoal, não esquece de conectar o que já tem aqui, tá? Não precisa criar variáveis mais. Nós já criamos as variáveis no início, tudo bem? Então vou salvar o meu projeto, vou aqui testar novamente, dar um yes aqui. E aí quando eu der esse yes pra gente, olha que legal aqui, ó. Vou dar um play. E aí, quando a gente olhar o PRG PLC, já está aqui com a lâmpada, o stop está aceso. Quando eu apertar agora aqui, ó, no caso, o botão Start, olha que legal, a lâmpada já acendeu, ou seja, está escrevendo aqui. Então, como eu não tenho lâmpada para o stop, ela não apareceu. Vamos modificar também esse cara aqui, quando a gente apertar, para que ele mostre ela aqui funcionando, tá? Eu posso, se quiser fazer dessa forma, eu posso vir da seguinte situação aqui, ó. Eu posso deixar o sistema com mais uma network aqui. Então, cliquei com o direito do mouse. Vou inserir uma network. Insere network. Ela vai ficar acima. Vou colocar um contato aqui aberto. E esse contato aqui eu vou dizer que é stop. Tá? Esse contato aqui é o meu stop. E aí, eu vou colocar uma lâmpada aqui stop aqui também. É interessante colocar e vocês observarem a seguinte situação. Como o meu sistema, o stop é um contato fechado, quando eu alimentar o sistema, a lâmpada vai ficar acesa. Então você pode dizer que a lâmpada vermelha é a indicação que o sistema está energizado, ou seja, que tem ligação ali. Então é uma forma de se fazer. Ou, se você quiser deixar isso aqui fechado, quando você apertar o botão liga. Então é a forma que você escolher aí para melhor testar a sua funcionalidade, tá bom? Então vamos colocar aqui, dar um login. Novamente aqui, ó. E observa o que vai acontecer. Vamos ver se a lâmpada vai acender. Ó, lâmpada stop está acesa. Vamos ver se no Factorial está acesa. Olha só, já está acesa. Porque a gente já tem definido ela como o mapa já estava selecionado lá da memória dos variáveis do Modbus, tá? Então se eu vim aqui agora, se eu só baixar aqui um pouco, ó, apertei aqui, a lâmpada apagou e assim por diante.
Então, pessoal, nosso sistema já está funcionando com indicações aqui, conforme a gente queria, né? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho nessa parte aqui do nosso sistema de nível aqui de leitura, tá? Para encerrar essa aula e depois a gente dá continuidade nela aqui. Vamos agora parar o sistema. E aqui é o seguinte, agora eu quero ler essa variável que está aqui. Uma variável do tipo Word, né? Por que é um Word? Porque eu tenho um nível aqui nesse sistema. Então aqui no meu canal do Slave, eu só tenho variáveis digitais. Se a gente olhar aqui, eu criei dois canais, ó, inputs digitais e outputs digitais. Eu vou adicionar mais um canal aqui. Esse canal eu vou dizer que são as minhas inputs analógicas. E aí eu tenho que dizer o que eu quero que ele faça. Bom, eu quero ler registradores de entrada. Esse read aqui é o loading resist, ou seja, aqui são registradores de saída. Então, como eu quero que leia a entrada, vai ser o read input registers. São justamente os registradores de entradas. E como eu tenho dois registradores que são nível e vazão, que é justamente o que está aqui, ó. Se a gente olhar aqui para o nosso sistema, no drive, ó, eu tenho o nível meter e o flow meter, ou seja, são dois registradores, começando do 0 e começando do 1. Então aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou colocar aqui dois registradores e ele começa aqui do 0, tudo bem? Se você deixar sem nada aqui, pessoal, ele já começa do 0, já subentende que é o 0, tá bom? Então dá um OK aqui. E aí, como eu coloquei o registrador, aliás, o código, agora eu tenho que dizer qual é o local que esse cara vai ser lido. Então aqui eu preciso dizer agora para ele, ó. A entrada na lógica e entrada na lógica. Então aqui eu vou colocar, aqui vai ser o meu sensor de nível. No caso aqui, ó, eu vou pegar o level, né? Esse cara aqui, ó, level. E esse outro aqui vai ser o meu flower. Vamos ver aqui, flower. Aqui, ó. Flower, não flower IHM, flower. Então vou salvar. Vou compilar novamente o meu projeto. Tá tudo OK. Não teve erro nenhum. E vou fazer o login. Dá um yes aqui. E vamos observar se a nossa IHM já tem alguma leitura. Olha que legal aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó, tá em stop. Não deixe em stop. Percebe que tem que estar com isso aqui ligado. Se não conseguir fazer o download, é porque provavelmente isso aqui saiu, porque é um simulador, tá? Então vê se está ligado. Tá em stop, não funciona. Vamos dar um play. Aí agora sim, quando a gente está com eles aqui ligados, a gente pode fazer o seguinte agora. Se eu vier para cá e voltar, percebam que o meu sistema vai estar ligado agora. OK, ó, ligou. E aqui eu tenho vazão 0, nível 0 também. Nível e vazão 0, tá? Agora, como eu não tenho nada que ative a válvula, eu vou simular a abertura aqui no próprio Factory.io. Eu vou abrir a válvula de enchimento aqui. A válvula começou a descair, né, a água aqui. E aí, o que a gente acontece? Olha só, o nível começou a subir. Professor, mas o nível está subindo aqui diferente do que está aqui, ó. Então, tem uma escala, pessoal, que nós temos aqui trabalhando. Essa escala que está aqui vai de 0 a 300. E o nosso nível aqui, ele está subindo e está subindo mais. Então, vamos ver como é que ele vai ficar aqui, pessoal, quando encher totalmente aqui. Vou até abrir mais rápido aqui, para que ele encha todo esse sistema. Vamos ver. Se ele encher todo aqui, para a gente ver quanto é que seria esse valor. Vamos lá. Ó, tá chegando aqui 500 e pouco. Metade do tanque, ó, tá enchendo. Quando ele encher totalmente, ele vai indicar para a gente aqui o valor, que seria os 10 volts aqui, tá? Esse sensor trabalha com 10 volts, tá? Se a gente olhar aqui o nível meter, ó, 9,7, ou seja, 10 volts. Então eu tenho aqui agora no Factory.io, aliás, no CodeSys, 1000. Então como é que eu faço para mostrar, por exemplo, isso aqui em 300? Eu não quero mostrar 1000. A gente pode trabalhar com essa escala aqui usando matemática, tá? Mas a princípio que eu queria mostrar para vocês era esse nível aqui, tudo bem? Quando eu fizer agora a abertura da válvula de descarga, olha que interessante. Agora eu tenho o nível diminuindo e tenho vazão também. Então, pessoal, veja que não é complicado, né? Se você for passo a passo aqui trabalhando com esses conceitos, estabelecer as suas variáveis e, consequentemente, fazer o sistema funcionar. E aí você consegue simular tudo aqui no próprio CodeSys, né? Trabalhando com a rede Modbus do tipo TCP/IP, junto com o Factory.io. E nesse exemplo aqui, ele foi usado como server, né? Deixa eu voltar para cá, File Drives, está sendo usado como server aqui, tá? Então ele está servindo dados para o meu escravo, que no caso é o Modbus TCP aqui Slave, tudo bem? Então, pessoal, para essa aula era isso.
Aguardem nas próximas aulas que a gente vai dar continuidade e deixar isso aqui tudo integrado, inclusive com IHM, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.